que foi ser repassado, a origem ali, né, devoluções das isenções. Então, essa situação, muita atenção, porque principalmente aqui em alguns estados, né, que legislaram isso, ele vai ter que fazer uma opção, né, ser uma opção pelo modelo tradicional, ou que o modelo hoje que virou, né, quase que a exceção, que é equiparar uma operação tributada, ou ele utiliza como não incidência. Então é importante ver qual aquele que se enquadra, qual é mais vantajoso, qual que a empresa vai preferir, né? Muitas das empresas ainda continuam no modelo que é equiparado à tributação, porque ela tem as vantagens de poder manter algumas coisas dos benefícios fiscais. Do outro, ela perde algumas situações. Mas vamos avançar aqui um pouco. Então, é importante também ressaltar, né? Você tem que escolher um. Aqui, né, no estado ou em outros lugares, já era para você definir isso já em dezembro, né? Não vou fazer essa pergunta, né, se vocês já fizeram, que eu tenho que considerar que todos vocês já fizeram essa opção, seja para o modelo de não incidência ou para o modelo de equiparado à tributação, à operação tributada. Mas considero que vocês já fizeram, que isso tem a previsão. Mas vamos detalhar um pouco mais, que isso é algo que já vem marcado. Então, assim, com a discussão judicial, ele tem assegurado agora, né, esse direito à transferência. Ele pode apropriar desse crédito que teve ali naquela entrada, né, transferido pelo estabelecimento remetente, e ele vai lançar crédito, o destinatário e o remetente a débito nos seus controles, né, da escrituração fiscal. Então é importante ter essa previsão. Hoje tá esse olhar ali das duas perspectivas. Foi agora, né, seja legislado pelos estados quando internaliza ou mesmo pelo Convênio 109. Mas entender o seguinte, se eu estou falando de uma operação equiparada, né, à operação tributada, tem que estar lá claro isso, né, registrado. No Espírito Santo, em alguns estados, já tem aquele livro de registro de ocorrência e termo de ocorrência, já tem isso eletrônico, que ele faz na sua agência virtual. Então ele deveria ter feito até dezembro ali, na nos prazos também que está no ajuste, na agência virtual. Aqui no Espírito Santo ainda é documento em papel, né? Então ele faz ali essa definição. Ele precisa, né? Aí ele faz ou a operação tributária, ele segue o mesmo modelo que ele vinha seguindo, daquela forma. Ele consegue trabalhar um pouco melhor ali, né? Que quando ele tem, assim, numa situação na utilização e a manutenção dos regimes, né, dos benefícios fiscais, apesar do que, mesmo no outro, ele não implica a perda do benefício, mas aqui ele consegue trabalhar melhor a forma de operação tributada quando ele tem uma quantidade maior de benefícios. Aí é importante entender também aquilo que eu falei da centralização que o comitê gestor faz, né, no outro modelo. Você tem uma abrangência da opção para todos os estabelecimentos do território dele. Se ele optou por operação tributária, vale para todos os estabelecimentos. Se optou por não incidência, vale para todos os estabelecimentos. Então, assim, ele vai transferir dentro dali dos limites, né? Que estão previstos, se ele está transferindo para o Estado, ele vai ter a alíquota interestadual, que para o Espírito Santo em regra é 12, mas observada essa diferença positiva do que veio, né? Ele só vai transferir o que de fato é um crédito que ele tem e assegurado aí o fisco de origem. Lembrando que também tem algumas situações que ele precisa estornar, né? E aí observar que aí você vai ter uma coisa que é uma assistência mútua, que já é a realidade da reforma tributária. Então, lembrando, quem já fez, deixa lá essa operação tributada bem marcada no seu livro, ele abrange todos os estabelecimentos e a base de cálculo é o que ele está transferindo. E a emissão da nota, Bruno? A emissão da nota é da forma que ele sempre fez. Que aí eu estou falando equiparado à operação tributária. Então ele segue esse procedimento, emissão da nota, da mesma forma, ele calcula aquele crédito, né? Mas aí ele tem que entender com o que ele tem de operações anteriores. Ele vai ter esses limitais percentuais específicos, mas sempre é importante ter aquele detalhe. É pensado no modelo para que não sobre crédito. Se ele está sobrando, né, de uma forma que em todo o fluxo ele está surgindo crédito que não deveria, ele pode estar sujeito hoje à fiscalização, seja do fisco de destino quanto de origem. Então, muita atenção nessa limitação do crédito aí, o
que ele pode utilizar, os cálculos ali, os percentuais, o tanto que ele vai ficar. Se é uma compra, aí ele diferenciar, né? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Uma coisa é transferência, outra coisa é compra, outra coisa é venda, de fato, para outro contribuinte. Tem que ficar bem demarcado, que às vezes as pessoas levam um pensamento de transferência para uma operação que é apenas uma venda para outro estabelecimento, e tal. Então, entender essas alterações que estão previstas, já estão valendo, e era uma demanda mesmo de lidar essa transferência do crédito sem, né, para as empresas. Então, aqui o que eu falei? São situações onde a empresa optou por equiparação a uma operação tributada. Então, ele segue da mesma forma, nas mesmas estruturações e restabelecendo aqueles percentuais. Lembrando que o percentual, o teto aqui sempre vai ser 12% quando sai do Espírito Santo, que é o teto máximo. Mas se ele comprou de uma empresa do Simples com um percentual tal, ele vai transferir só aquele mesmo percentual da empresa do Simples, sempre naquele mesmo valor. Entendeu? Então é importante essa atenção para evitar erros ali. E aí fica aqui o alerta. A partir de agora, é, é importante ter essa perspectiva, porque você vai estar sujeito não mais a uma análise apenas do seu fisco de origem, mas também, quando eu estou numa operação interestadual, você vai ter também ao fisco de destino. Então é importante essa observação para estar dentro da legalidade. É claro que quando é uma operação interna, aí fica mais tranquilo. O que entra, ele já vai, né, transferir ali na operação interna de forma mais tranquila. Mas o que ele quando é interestadual, muita atenção, porque você vai ter esses dois olhares desse fisco, que já é um preparatório também para esse novo cenário. Então, assim, aí o que que eu mudo agora, né? Então eu estou falando agora já de uma mudança, mas eu estou tratando o quê? De uma operação imune, quando você optou pelo tratar essas operações como imune. Então você, nesses casos, é diferente do que você vinha fazendo. E de fato o que virou a regra geral. Então, se você considerou na sua opção que você vai tratar todas as operações de transferência em todos os seus estabelecimentos como operação imune, então você vai ter que seguir essas previsões que estão lá no ajuste 33 de 2024, né? Que ele traça esses procedimentos. Primeiro, a natureza da operação, ela está transferência de mercadoria, mesmo titular. Isso é a primeira que tem que ficar lá, porque é o procedimento. Lembrando, gente, isso é muito importante. Não adianta você estar fazendo uma primeiro para cada estabelecimento você seguir um regime, vai gerar o alerta. E depois tá colocando informações que não condizem, seja com a alíquota que você está utilizando, seja com as informações que você está levando para aquele documento fiscal. Se eu estou falando no mundo de malhas e controle, tudo vai gerar alerta, né? Geram alertas que acabam minimamente você tendo que justificar. Então, lá nas informações adicionais, procedimentos autorizados conforme ICMS, convênio ICMS 109/2024, que é o convênio ali que trata. Outra dica aqui importante: sempre que vocês trabalhem com benefícios, acompanhem o que no seu, na sua atualização de sistema, se vocês têm essas informações bem colocadas lá nas informações adicionais, seja as que precisam ser inseridas, sejam as que precisam ser retiradas. Porque o que acontece? A empresa continua emitindo, 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 às vezes mantém informação que ela já não condiz com o que ela está praticando de regime, se ela pode até ter trocado, e aí fica informação incorreta lá. E aí isso gera alerta. Entendeu? Então é importante ter esse cenário, esse olhar aí também das mudanças. O Cefop, né? O Cefop ali é específico que ele vai ter que colocar, que é o 61150, transferência de produção própria ou de terceiros. Então ele vai ter também que prever, tá ali com esse CFOP, que eu estou tratando claramente de uma operação também, né, interestadual, porque é o mais, né, as questões dos créditos tratam, né, entre os estados, então por isso que começa a ser 150, interna já tem o outro CFOP, e o CST, que é o CST 90, a base de cálculo e a alíquota vão estar zeradas, porque você optou por uma operação imune, se ele entrou, né? Se teve algum crédito quando ele entrou ali,
ele vai transferir, caso exista, ou caso ele queira transferir ali, ele vai, esse crédito que ele vai transferir ali, vai ser aquele, de fato, que veio nessa operação. Se foi uma operação ainda, veio sem nada, ele não vai transferir nada. Se veio só com aquela operação de entrada ali, ele vai ter a opção de fazer essa transferência minimamente nessa forma. Agora, se ele tem benefício, não, aqui ele não tem essas aplicações aqui, não. É só o que entrou ali mesmo, porque você colocou como operação imune. Então, Hum. muita atenção aqui. Vai gerar muitas, assim, a prática Aqui, precisa estar consolidada, precisa ter fazer o sistema de controle, de compliance da empresa, está validando nesses nichos, está validando com os estabelecimentos, vendo qual opção que fez e verificando isso mesmo. Por que que eu falo? Já é uma preparação também desse cenário de que vários fiscos se tornam responsáveis e vão atuar em conjunto, que é o que a reforma traz também. Você vai ter os três fiscos trabalhando sobre os dois impostos deles, né? CBS e BS. Isso já é uma preparação para você estarem mais atentos, porque os créditos agora, né? Aqui você não vai ter um conta corrente, mas lá na reforma, lá o comitê gestor tem um conta corrente para ver o que você tem de fato de crédito, porque você vai pedir devolução ou vai mesmo se apropriar. Então, quem depois quiser dar uma olhadinha lá no ajuste, no convênio, repasse, isso foi um tema também, eu trouxe aqui na nota, mas é um tema também que já vinha em discussão e as empresas também já fizeram seu planejamento, já tiveram também alguma perspectiva, mas muito atenção. Hoje, o que os planejamentos têm optado mesmo é que quem tem mais benefícios opta por continuar com a operação tributada. E algumas situações mais específicas que não compensa para ela, não tem tanto, como operação, transferência, procedimento, operação imune, de não incidência. E- Então, para considerar uma consideração final aí, lembra que já está em vigência, porque né, tinha opção né, até o final desse ano, esse convênio já validou. Aquilo que eu destaquei aqui, ó, assistência mútua. Hoje, cada fisco, seja de origem, seja de destino, vai estar acompanhando, principalmente o de origem. Em algumas situações em que o de origem vai ter que garantir aquele crédito que vai ser transferido. Seja situações em que o contribuinte não estornou, seja situações que está indo para o destino com percentuais acima, né? Você tem uma líquida de interestadual de 17, quer dizer, de 12, e ele está encaminhando com 17. Ele está comprando de empresa do Simples e está mandando lá como fosse de 12% essa transferência. Então entendam, né? E aí mesmo os estudos ali, quando ele usa os benefícios fiscais, 1,1 aqui, se fosse pensar no Compete, então entendam. Você vai ter tanto na origem quanto no destino as empresas os fiscos se comunicando e as malhas apontando ou não. Só para título de lembrança, Bruno, isso já, não, já acontece? Sim. Alguns estados hoje, na fiscalização do DIFAL, se a empresa vende para consumidor final em outro estado, e essa empresa não está repassando o DIFAL para o outro estado, o que que acontece? Esse outro estado que não está repassando de FAO, ele pode bloquear essa empresa aqui do Espírito Santo. Então, mesmo uma empresa de outro um estado, né, que não a empresa não tem filial lá, ele pode bloquear a empresa aqui no Espírito Santo quando ela vende para, vamos dizer, para Pernambuco, porque ela não está repassando de FAO. Por quê? Você é um ambiente de assistência mútua. Então é isso também. Se você vai centralizar, a partir do ano que vem no comitê gestor, entendo que os físicos já estão se preparando, né, para trabalhar em conjunto. Aí o que que você põe na equação? A partir do ano que vem, você também tem um físico municipal na sua busca, né? Também tratando essas questões, porque ele tem uma parte do IBS. Beleza. Quem também tem dúvida na emissão da nota, com alguns critérios, o que ele assegura ali, a manutenção, não é que quando ele vai na não. Tem que separar bem isso também. Quando ele está na não incidência, não é que ele perde o benefício. Ele só vai ter ali, para aquela operação, ele né, não vai fazer as transferências, vai ter só se o que está atrelado.
mas para outras operações de venda, e tal, o benefício continua valendo. Isso está lá no ajuste bem claro ali, que ele mantém aí esses benefícios, esses incentivos que foram dados para ele, né? Nas operações específicas, percentuais específicos. E sempre esse crédito. No final, o resumo é o quê? Não pode sobrar crédito para ele, né? Nessas situações em que nessa cadeia tudo tem que se compensar. Entenderam? É uma questão aí, né? Então acho que deu assim, né, pra gente colocar, para dar a nossa paradinha, mas tem alguém que quer colocar uma pergunta sobre isso? Se tá vivenciando, como é que tá, como é que, se alguém quiser colocar também, qual que foi a sua opção, né? Se optaram aí, né, até para vamos fazer assim, vamos fazer uma enquete, né, no Bruno Datafolha aqui. É, em regra aí, o que que vocês estão vendo, né? Pela percepção de vocês, as empresas que vocês atuam ou que prestam serviço, vocês estão percebendo mais indo para manter como era antes, com uma operação tributada, ou estão percebendo maior ida numa situação em que é não incidência? Que vocês acham? Escrevam aí para mim, para a gente, né, encerrar esse primeiro bloco. Mas então, o que vocês estão achando? Tá indo mais situações de manter como